De volta com o Correio Debate, a gente está recebendo aqui nos estúdios Ronaldo Queiroga, juiz de Direito, e Donato Henrique, que é advogado e professor. A gente já falou do 2º Congresso Paraibano de Direito da Família e das Sucessões, Família, Sucessão e Biodireito, que vai ser realizado segunda e terça-feira no auditório da Uniesp. Agora tem um primeiro colóquio internacional de Direito da Família e das Sucessões. Esse vai ser em Campina Grande, vai também tratar de família, sucessão e biodireito, mas vai ser lá no auditório da Unifacisa, no dia 16. E aí, doutor Ronaldo, esse evento é um evento internacional? Justamente porque os professores que estão indo também para Campinas, que estarão também aqui no Congresso, mas estarão os dois professores argentinos, também conosco lá em Campina Grande, é a professora Regina e a professora Jaquelina do Maranhão. E lá será restrito somente a uma noite, a noite do dia 16, e estamos levando a Campina Grande para permitir também que toda aquela grande região ali de Campina Grande possa justamente, não só o alunado, como também todos aqueles que militam na área do direito, promotores, defensores, advogados, possam assim, e também os cidadãos que tenham interesse em ouvir as palestras e se atualizar dos temas jurídicos, possam ir comparecer lá justamente ao auditório da Unifacisa no dia 16 à noite, 19 horas. Quem quer antecipar uma consulta já pode ir, né? Acompanhar. Doutor Donato, claro, a gente está falando dessa velocidade das mudanças na legislação, não só na legislação sobre família e sucessão, mas em todas elas. Mais recentemente tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade de separação judicial anteceder o divórcio, não é isso? Na verdade é o seguinte, havia uma discussão da constitucionalidade ou não de um dispositivo no Código Civil que exigia, em tese, que as pessoas poderiam fazer opção pela separação judicial antecedente ao divórcio. E aí o Supremo entendeu que não há essa necessidade, que as pessoas podem fazer o divórcio direto, ou melhor dizendo, devem fazer o divórcio direto, e sepultando definitivamente essa história da separação judicial. Há uma discussão, inclusive a ADEFAS, que está coordenando esse evento, de que para a preservação da família deveria ser dada a oportunidade às pessoas, Hermes, de que elas pudessem, talvez, numa condição prévia, fazer uma separação e aí, um outro momento, esgotado um determinado lapso temporal, elas pudessem fazer a opção pelo divórcio. Entretanto, o Supremo decidiu que não há essa possibilidade e que você, na hora em que resolver se separar, não há mais a necessidade de qualquer formalidade antecedente, não apenas você manifestando expressamente que não tem o interesse em manter aquela relação matrimonial. E veja só como a legislação muda e como tem casos interessantes dentro dessa conjuntura, né? Dessa conjuntura e desse pilar do direito. Doutor Ronaldo, o senhor falou em feminicídio. Tem também essa discussão muito forte sobre sucessão com uma das partes envolvidas em feminicídio, por exemplo, o marido matou a esposa, a esposa tinha pelo menos 50% da herança em tese, da sucessão, do espólio, tal, e o marido depois, mesmo que depois da morte da esposa, teria direito a acesso a esse espólio. Diante desse quadro aí que você desenhou, a legislação é clara no sentido de que ele será afastado do direito sucessório. Mas tem a discussão de para onde vai isso, né? Se eles não tiverem filho, por exemplo. Se ele não tiver filho, aí vai primeiro para o ascendente, né? Se não tiver, e posteriormente a mulher aí vai para os colaterais, né? Para os colaterais. Mas inexistindo a união. A união. O que é importante nesses aspectos é que, salvo o melhor juízo, essa decisão do Supremo Tribunal, ela facilita a dissolução da entidade família. E o que nós estamos tentando conversar com a sociedade é que a família ainda é um instrumento que deve ser preservado em todas as situações. Claro, se por acaso houver uma impossibilidade absoluta da manutenção daquela instituição, tudo bem. Mas você não pode banalizar, melhor dizendo, você não pode facilitar abertamente para que uma união
que foi formalizada perante o poder público e, sobretudo, em algumas situações, perante a igreja. E aí você vai lá, dissolve aquilo, Hermes, de uma maneira, num piscar de olhos. Então, é isso que nós estamos tentando conversar para que a gente possa, cada vez mais, tentar manter essa entidade viva e desempenhando o seu papel na sociedade. Doutor Ronaldo, no judiciário, eu vou usar um termo jurídico, está sedimentada a jurisprudência da união estável? Tá, agora ou a depende mudança? de... Cada caso é um caso, né, que o juiz tem que perquirir, tem que buscar a prova lá dentro do processo para poder verificar se a situação ali é realmente de união estável, se não é, se é de um namoro qualificado, essa figura criada recentemente. Namoro qualificado. Não por lei, mas por uma construção doutrinária e até jurisprudencial. Então, depende de cada caso que chega à mesa do magistrado. Ele vai analisar ali com cautela, com cuidado, verificando todas as provas para poder fazer um liame ali. A união estável, ela tem como função maior justamente a estabilidade da relação, certo? O artigo não fala sobre o mesmo teto, mas que origina o quê? Também em decorrência disso, a função maior de constituição de família. Sim. Certo? Sim. Já o namoro qualificado não tem esse aspecto da constituição da família. Então depende de cada caso. Deixa eu ver se eu não erro na minha linha de raciocínio e deixar mais claro também para o telespectador que não está muito habituado a esses termos jurídicos, né? É um tema meio... Mas, por exemplo, homem e mulher que formam um casal, mas eles têm uma relação duradoura, mas não moram na mesma casa. Ela mora no apartamento dela, ele mora no apartamento dele. Quando mora sob o mesmo teto, facilita, né? Mais ainda. Facilita, mas nesses casos... Mas nem sempre, porque tem casos situações que foram julgadas que residiam sob o mesmo teto e não foram considerados também união estável. União estável. Porque eles estavam ali circunstancialmente e num momento vivendo juntos fora do país, mas por uma questão de estarem ali para efeito de um para estudar e o outro para trabalhar, e se conheceram ali, passaram a morar, e quando voltaram ao Brasil, por exemplo, num caso específico, eles se separaram. Então, ali a construção da decisão na época desse caso específico foi nesse sentido. Então, o liame é muito sutil para poder se identificar. Acrescentando o que você está colocando, Hermes, mas é possível sim que haja o reconhecimento da união estável, mesmo que ambos não estejam sob o mesmo teto. Sim. Né? Sim, é possível sim. que, né? Mas isso tudinho tem que ter provas, né? Tem um conjunto. Provas. Porque o que é mais importante nesse aspecto que você está colocando é o que nós chamamos de ânimos. É preciso que as partes tenham o ânimos de ter uma relação duradoura, uma relação estável, uma relação respeitosa, que é, inclusive, um dos aspectos que foi decidido agora pelo Supremo Tribunal Federal, nessa decisão que você se referiu, de que a fidelidade conjugal, ela está meio que relativizada. É justamente o contraponto que a professora Regina faz. Ela tem, inclusive, saiu com um texto hoje, e na palestra dela ela vai focar em cima disso aí também, que ela entende que essa relativização da apuração, que na separação judicial você tem um ambiente ali de verificar também a causa, o causador, qual foi o motivo que ensejou, e isso aí que provocou. É isso aí. Então, vai ser interessante. 2 eventos importantes, interessantes. Esse ramo do direito, ele é cheio de peculiaridades, né? Cheios de detalhes. Exatamente. Cada caso é um caso, como o doutor Ronaldo trouxe aqui. E eu quero agradecer a presença dos dois aqui para falar um pouco sobre essa sucessão, sobre família, sobre biodireito, mas ao mesmo tempo chamar para a participação desses 2 eventos que são de forma gratuita, apenas com o ingresso social, que é a doação de 2 quilos de alimento, que vão ser levados para instituições de caridades e de filantropia. Doutor Ronaldo, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu só quero agradecer sempre ao Sistema Correio, ao Correio Debate, a você, Hermes, por permitir que, através do seu espaço, possamos assim levar a cultura jurídica aos nossos
telespectadores e aos nossos conterrâneos da Paraíba. Ok. Doutor Donato, obrigado também pela presença. Obrigado, meu amigo Hermes. Nós aqui agradecemos a gentileza e convidar os seus telespectadores a estar conosco lá na próxima segunda-feira, 13 e 14, segunda e terça-feira à noite, lá no auditório do Unies, para conversarmos, a sociedade como um todo, jornalistas, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, conversarmos acerca de temas tão palpitantes e de interesse de toda a sociedade. Ok. Obrigado aos dois novamente.